Bom, bom dia, eu agradeço pelo convite. Não vou falar começar falando da trajetória, porque já foi descrita aqui de forma sumária, mas eu queria começar fazendo um registro que me parece interessante. A gente completou este ano 50 anos do golpe militar. Eu acho que nunca se discutiu tanto o golpe e a ditadura como em 2014. Por conta desse livro de memórias, a que ela já se referiu, o Graças à Vida, por conta do aniversário do golpe redondo de 50 anos, por conta das comissões da verdade, por conta de todo um esforço de recuperação da memória histórica, 2014 passa como um ano em que mais se discutiu o golpe e a ditadura desde 64. Eu, sem nenhum exagero, já participei de mais de 50 mesas, desde janeiro até aqui. Por conta do livro, por conta da Comissão da Verdade, que eu participo, colaboro com a Comissão da Verdade do Rio, por conta, enfim, do aniversário do golpe em si. Isso é muito importante. Um país que não conhece a sua história está fadado a repetir os erros. Então, isso vem com atraso, esse debate, essa reflexão, mas é da maior importância. O golpe de Estado no Brasil, ele estava inserido numa conjuntura internacional de Guerra Fria. Guerra Fria essa que começa com o fim da Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, a rigor, eu me alinho com aqueles que acham que a Guerra Fria começa com as bombas atômicas no Japão. A guerra estava vencida, a Itália já tinha se rendido, a Alemanha tinha se rendido em maio. Em agosto, o Japão estava isolado, sem força aérea, sem marinha, se recusava à rendição. Os americanos tinham desenvolvido a bomba atômica e jogam 2 bombas atômicas em cidades sem qualquer objetivo militar. Não havia tropas, havia mulher e criança em Hiroshima e Nagasaki, em agosto. Portanto, a rendição dos alemães foi em maio. Até agosto, a guerra estava acabada. Entende? E ela foi, na verdade, foram bombas atômicas jogadas na cabeça dos japoneses, mas para mostrar aos soviéticos que uma nova arma existia, com poder de destruição nunca antes visto. Abria-se um novo período em que os 2 grandes vitoriosos da Segunda Guerra Mundial passavam a disputar a hegemonia. 2 grandes vitoriosos, porque, de um lado, os Estados Unidos era uma potência capitalista emergente, mas que não tinham tido guerra em seu território, uma grande vantagem, a Europa estava destruída, e a União Soviética tinha sido o principal responsável pela derrota das tropas nazistas. 80% das divisões de Hitler foram destruídas pelo Exército Vermelho, mas estava destruída a União Soviética também. Tinha um patrimônio moral muito forte, mas estava destruída e encabeçava, a partir da Segunda Guerra Mundial, um recém-criado bloco socialista, meio mal chamado, aqueles regimes do leste europeu não eram uma grande coisa, mas abria-se esse novo período de disputa. E as bombas atômicas abrem a Guerra Fria, na verdade. Essa Guerra Fria vai levar à distribuição de espaços que vão permitir invasões de países, tanto no leste europeu, pela União Soviética, como na América Latina, pelos Estados Unidos. E o golpe do Brasil se insere um pouco também nesse quadro. Ele tem fatores internos, mas se insere também nesse quadro. E quando os militares dizem que foi um golpe preventivo, porque seria instalada uma ditadura comunista aqui, na verdade, isso se mostra claramente uma balela, porque o mesmo grupo que deu o golpe em 64, em 54, 10 anos antes, levou o Getúlio ao suicídio. Foi emparedado e seria deposto. Haveria um golpe militar se o Getúlio não se suicidasse. Em 55, esses mesmos militares tentaram impedir a posse do Juscelino. Em 61, tentaram impedir a posse do Jango, com a renúncia do Jânio. E, finalmente, em 64, dão o golpe. Então, falar que foi um golpe preventivo contra um processo de comunização do Brasil é uma bobagem que não se sustenta. O golpe no Brasil não foi uma quartelada. Às vezes, quer dizer, como a barbárie instalada, a tortura, o desrespeito aos direitos humanos, isso tudo foi muito forte. Há uma certa tendência em algumas pessoas em
limitar o golpe a isso. Não é verdade. O golpe teve um caráter de classe. Havia um processo de transformações, nada a ver com o socialismo, pelo menos naquele momento, mas um processo de reformas profundas que modificariam a vida do país. Reforma agrária, reforma urbana, reforma tributária, reforma bancária, reforma educacional. E, como em todo processo de reforma mais profundo, numa sociedade desigual, ela beneficia determinados segmentos e prejudica outros segmentos que têm mais privilégios. Pois bem, uma comunhão de interesse entre esses segmentos internos e o imperialismo americano leva ao golpe. Agora, tinha uma base interna, e a própria referência que a Vera fez aqui, por exemplo, as marchas da família, mostrou que havia um certo apoio, certamente não majoritário na população brasileira, mas havia um apoio ao golpe militar e não foi uma quartelada. E a instauração da ditadura, ela, num primeiro momento, não estava claro que ela ia durar 21 anos. Alguns apoiadores, inclusive, do golpe, até políticos profissionais, depois se bandearam para a oposição, vendo que os militares não iam entregar rapadura tão rapidamente. O fato é que a ditadura ela representou uma modernização conservadora, mantendo e aprofundando privilégios, interrompeu um processo de distribuição de renda que estava em curso, que era muito importante, e a distribuição de renda no Brasil, o perfil de 64 só foi retomado agora, recentemente. Havia um processo de melhoria da distribuição da renda que o golpe e a ditadura interrompem. Enfim, o Brasil seria um país inteiramente diferente se não tivesse havido a ditadura. Diferente do ponto de vista social, mais justo, mais fraterno, mais humano. E do ponto de vista cultural também, quer dizer, foram 25 anos de obscurantismo. Quando se pensa que a censura à imprensa chegou a impedir a divulgação de um surto de meningite, que começou em São Paulo, chegou ao Rio, porque isso poderia passar a impressão de que as autoridades de saúde dos governos militares não estavam atuando a contento, e a censura em relação ao surto de meningite e censura em relação aos cuidados que os pais deveriam ter com as crianças que mostrassem alguns sintomas. Isso tudo levou à morte de crianças. Quando se pensa que o balé Bolshoi estava numa excursão pela América Latina, foi impedido, em cima da hora, de se apresentar no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, porque era o balé Bolshoi, vindo da União Soviética, ia dançar ao Lago dos Sírios, Tchaikovsky. Quer dizer, pode-se ver o que isso significou, na verdade, de emburrecimento da sociedade. Então, o golpe não foi só o desrespeito aos direitos humanos. A ditadura não foi só isso. A ditadura foi muito mais. Foi um negócio muito mais amplo, muito mais nocivo ao país. Alguns defensores do regime militar argumentam dizendo que a luta armada, os setores de oposição que optaram pela luta armada, foram responsáveis, pelo menos em parte, pelo endurecimento do regime. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Não só o golpe foi tentado antes, como o processo em que a chamada linha dura ganha força dentro dos defensores do golpe, é um processo que antecede de muito o início da luta armada. O Castelo Branco, e a Vera fez referência a isso, ele assumiu, quando o Jango foi derrubado, prometendo manter a eleição de 65. Teve um mandato prorrogado. Na sucessão do Castelo Branco, decidida entre quatro paredes lá dos quartéis, o pessoal contando os tanques, quem tem mais tanque e tal, ganha a linha dura. E o Costa e Silva, que era um idiota, mas ele era, no momento, era o candidato da chamada linha dura do Exército. Ele é o segundo presidente, entre aspas, eleito. Vem o AI-5. E a luta armada não tinha nenhuma expressão social ali. Não tinha, O AI-5, tinha havido atos institucionais antes, 1, 2, 3. Aliás, o primeiro não tinha número, era o ato institucional. Depois que foram fazendo outros, começaram a numerar. O AI-5 ele juntava todas as maldades anteriores, agrupava outras maldades, e não tinha prazo para terminar, diferentemente dos primeiros, que duravam 30 dias, 60 dias, etc. O AI-5 faz uma limpa no judiciário, no serviço público, ele confisca patrimônio, inclusive de pessoas, e ele tem algo que é, na verdade, muito significativo do novo momento da ditadura. Ele dá o sinal verde para a tortura política.
Por quê? Porque ele proíbe a concessão de habeas corpus para acusados de crimes políticos. Quer dizer, o habeas corpus, como você sabe, é um instrumento jurídico que, se é uma prisão ilegal, um atropelo de um direito constitucional, um advogado, ou até qualquer pessoa, aprendi isso recentemente, qualquer pessoa pode impetrar um habeas corpus. E um juiz julga rapidamente para libertar aquele preso que foi, enfim, detido de forma ilegal. Passou a ser proibido habeas corpus para presos políticos. Isso significava, na prática, o seguinte: o sujeito era preso e ficava à disposição dos carcereiros pelo tempo que eles quisessem, nas condições em que quisessem. Entende? Por exemplo, eu, quando fui preso, em abril de 1970, a minha prisão só foi legalizada, só se tornou oficializada 20 dias depois. Eu tive no DOI-CODE, nesse período, e se eu morresse ali, não havia registro oficial da minha prisão. Os presos políticos eram julgados pela justiça militar. E já se disse que justiça militar está para justiça, mais ou menos como uma música militar está para música. No dia que minha prisão foi legalizada, foi o dia que eu fui levado a uma auditoria militar. Eu não tinha roupa, estava sempre uma solitária lá no DOI-CODE, me vestiram com roupa de outros presos, me puseram num camburão da Polícia do Exército, eu não sabia para onde ia, e cheguei num local que eu já vi que era uma coisa do julgamento, era a primeira sessão do julgamento do sequestro do embaixador americano, dos acusados. Estava só eu dentre os acusados. E vi meus pais lá com meu irmão, eu tenho 2 irmãos, um estava na clandestinidade, o outro não, tinha uma vida legal, ele estava lá, e vi um advogado que eu conheci de fotografia de jornal, o doutor Augusto Sequinde, que ele era advogado de presos políticos. Eu entendi o que estava acontecendo naquela história, mas não pude falar com o advogado antes da sessão. O promotor leu a acusação, que era muito longa e tal, e eu já tinha decidido, aí, pela repercussão do sequestro do embaixador americano, admitir que tinha participado, mas negar outras, mais ou menos 1,5 dezena, 2 dezenas de ações armadas de que eu tinha participado também, mas o sequestro eu admitiria como pelo impacto político. Quando acabou a leitura da peça de acusação, o juiz me... Bom, o militar, havia um juiz togado e 4 capitães. Eram os 5 que formavam a auditoria lá. O juiz me faculta a palavra e eu não sabia que isso ia acontecer, mas aproveitei e fiz um discurso contra o imperialismo, contra a ditadura, etc. Descrevi as torturas, disse que tinha marcas ainda de tortura, inclusive queimadura no pênis, porque os choques elétricos eram dados com os fios amarrados no corpo, muito forte e muito longo, então queima a pele. Eu tinha pele queimada em vários lugares, inclusive no pênis, pelos choques elétricos. E disse que tinha essas marcas ainda das torturas, embora não estivesse sendo torturado naqueles dias imediatamente anteriores, tinha essas marcas ainda que não tinham desaparecido. Foi um enorme mal-estar no tribunal. O meu advogado então pediu o exame de corpo de delito, que é um direito do preso que alega ter sofrido maus tratos. Pois bem, o promotor se levantou: de jeito nenhum, não pode, dizendo que eu tinha resistido à prisão, tinha brigado com os meus captores. E é verdade, eu tinha brigado, enfim, bastante, e fui muito ferido nessa briga, inclusive. Então. Mas, e o promotor dizia que as marcas podiam ser resultado da briga na rua. Mas não uma queimadura no pênis. Quer dizer, não havia. No entanto, perdi por 5-0 ali, não houve exame de corpo de delito. Meu advogado, em seguida, fez um pedido para que eu saísse da incomunicabilidade, porque eu disse que, por estar denunciando ali, voltaria a ser torturado. De novo, por 5-0, perdi, voltei para o DOI-CODE. Não fui torturado por conta disso, eu sou ameaçado.